Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento vamos fazer um vídeo diferente. Vamos estar aqui agora trabalhando um pouco com a questão da hermenêutica. Eu quero trazer esse conteúdo para que nós venhamos estar aí inteirando-se na interpretação da palavra de Deus. Desde já eu quero que você pegue uma caneta, pegue um caderno para estar tomando nota de alguns assuntos, de alguns macetes da arte da interpretação da Bíblia. Sem perder tempo, abra as nossas Bíblias, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei, e ele comigo. Vamos entender aqui a questão o que é hermenêutica. Hermenêutica é a ciência, a arte da interpretação de textos. Não é só um texto bíblico, um texto histórico, científico, não é só um texto teológico. Qualquer tipo de texto precisa passar pelo campo da hermenêutica, da interpretação. E a Bíblia, sendo ela a palavra de Deus, escrito em idiomas hebraico, grego, aramaico, precisa que nós, leitores, estejamos atentos à habilidade da interpretação. E fique atento. Aí, se você não é inscrito, se inscreva, ative o seu sininho para você estar recebendo as notificações em primeira mão, porque vou estar fazendo uma série de vídeos com relação à interpretação de texto. E aqui o texto que nós lemos é Apocalipse 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele estarei e ele comigo. Vamos observar. Primeiro eu quero que você entenda a questão do contexto para se entender o texto. Mas o que é contexto? Contexto é tudo aquilo que está relacionado a um texto que serve como pano de fundo para a compreensão da verdade do texto. Isso é chamado de contexto. Seria como alguém tecer, construir uma coxa de retalho e fosse pegando peça a peça, pano a pano, até formar uma coxa de retalho de muitas cores. Isso é o que chamamos de contexto. É tudo que remete para o texto, para se entender. Existem vários tipos de contextos. Contexto histórico, contexto gramatical, o contexto científico, o contexto cultural, né? Existe o contexto político, mas eu quero hoje tratar aqui de 3 contextos. O primeiro contexto é o contexto inicial. Mas o que é o contexto inicial? O contexto inicial diz respeito ao versículo que se lê, ou pode ser a uma frase de um versículo, pode ser um parágrafo de um texto, com algumas agrupações, famílias de versículos. Esse é o texto inicial. Mas o que podemos trabalhar com o texto inicial? Precisamos estudar esse texto inicial com atenção, analisar com cuidado, destacar também as frases principais de um texto, principalmente os verbos, aquela palavra que dá ação, né, no texto. E o verbo, ele é importante para ser destacado, porque faz com que você compreenda melhor o texto, porque está dando ação. Você vai perceber o que está acontecendo dentro do texto por meio do verbo. Por exemplo, esse versículo que lemos tem alguns verbos para ser destacado. Por exemplo, aqui o verbo estar. Veja que diz assim: eis que estou. Veja o verbo estar aí. Veja que o Senhor
Jesus, ele estava de prontidão, trabalhando naquela porta. Veja a sua ação, o verbo estar. Ele diz, estou onde? A porta. Veja o verbo bater, e bato. Veja o verbo bater aparecendo aí. Agora ele vai estabelecer outro verbo. Se alguém ouvir, veja o verbo ouvir. Isso é importante destacar o verbo no texto. Veja aí, se alguém ouvir a minha voz, o verbo e abrir, o verbo abrir. Veja quantos verbos está sendo destacado aqui nesse texto. Veja o verbo entrar. Entrarei em sua casa. Veja o verbo entrar. Entrarei. Agora veja um outro verbo. E esse verbo é a palavra-chave desse versículo. Cear. Cearei. Qual é o propósito desta carta endereçada à igreja de Laodiceia? Qual é o propósito? O que Jesus está querendo trabalhar com esta igreja? A questão da comunhão. Esta igreja estava perdendo a comunhão. E a palavra cear remete a comunhão, a koinonia, a comunicação, a sintonia. Existem várias coisas que estão relacionadas com a palavra cear. Agora, vamos para um outro texto. Aqui agora analisamos o contexto inicial. Vamos para outro contexto. O contexto imediato. O que é o contexto imediato? Vai tomando nota para você, quando estiver estudando, não se perder. O que é o contexto imediato? Esse contexto imediato é o que está na frente, são os versículos anteriores e posteriores ao versículo que se leu. Por exemplo, qual é o contexto imediato desse versículo? Começa no versículo 14 até ao versículo 19. Veja, até o versículo 19. O versículo 20 é o que nós lemos. O versículo 21 e 22 também faz parte do contexto imediato. Então, para mim entender um texto, se eu vou pregar nesse texto, se eu quero falar sobre a carta da igreja de Laodiceia, eu preciso ler do versículo 14 ao versículo 22. Veja que importante é isso. Isso é o contexto imediato. Se eu começo a ler o contexto imediato, eu já começo a ter um pano de fundo melhor do que eu vou pregar, da compreensão, das características daquela igreja, do que estava acontecendo, das palavras-chave, das palavras principais, das palavras que estão com entalhes de destaque, né? Então, observe o contexto imediato. Mas nós temos aqui um outro contexto, que é o contexto remoto. O que é o contexto remoto? É o que se chama de contexto geral, ou contexto amplo, ou contexto distante. Veja, e o que é o contexto distante, ou remoto, ou geral? É o contexto amplo, onde você analisa um pano de fundo do todo, desde o capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, todo o livro, e não só todo o livro, mas também todo o contexto que fala de qual o propósito aqui? Comunhão, né? Qual o propósito aqui? Restauração. Qual o propósito? A proposta aqui, avivamento. Aí você vai analisar não só no livro de Apocalipse, mas em todos os livros da Bíblia, situações semelhantes a frieza, a desânimo, situação semelhante à desistência da fé, à negação da fé. E você quer trabalhar a questão de avivamento, de restauração, você pode usar todos esses textos que falam em pessoas que estão em situação, ou igreja que esteja em situação, a igreja de Laodiceia. Um exemplo claro disto é o livro dos Juízes, onde vai estar mostrando claramente onde o povo de Israel estava tendo declínios e mais declínios, e sempre Deus levantando os juízes e tendo restauração. Isso é contexto, né? Podemos observar também
discípulos de Jesus, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro que desistiu algumas vezes da sua missão, da sua vocação de pregar a palavra de Deus, e Jesus foi atrás, reanimar, reavivar o fogo no coração de Pedro. Isso são exemplos que se tem no pano de fundo de um contexto amplo, geral. Agora, analisando esses três contextos, eu quero mostrar para você um método que eu uso há muitos anos. São métodos de perguntas ao texto. Existem várias perguntas que se pode fazer ao texto, mas eu quero destacar três perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que fazer ao texto é quem? Então, eu devo ir para o texto, ler o texto e eu pergunto, quem no texto? Agora observe, quem tem a ver o quê? Tem a ver com pessoas. Nesse quem eu posso analisar a questão de quem escreveu o livro, o nome do autor, no caso do Apocalipse, foi João. Veja, esse quem eu posso abranger as pessoas que estão relacionado com o contexto, com o texto. E nós vemos aqui quem? Nós vemos o pastor, que é chamado anjo da igreja. Nós vemos aqui os membros da igreja. Veja as pessoas que estão relacionadas. Veja que quem está relacionado com esse texto: a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai. Veja quem está relacionado com esse texto: o Espírito Santo. Então, quem? Quando eu pergunto quem, eu quero saber, o texto quer saber quem está relacionado, quais as pessoas que estão trabalhando naquele texto. Isso é importante, você fazer essa pergunta, porque se eu faço essa pergunta para o texto, eu não preciso estar às vezes vendo em um livro, vendo em um comentário, vendo em um livro de hermenêutica ou de exegese. E eu fazendo essa pergunta, naturalmente eu já vou descobrir no texto, dar luz para o texto e trabalhar com o texto de forma suave. Desta forma, usando esse método, qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Eu vou repetir, usando este método que eu uso, qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Não precisa ser um grande teólogo, exegeta para interpretar a Bíblia, fazer um mega curso de hermenêutica para interpretar a Bíblia. Não, a pessoa mais interessada em que você entenda a Bíblia é o Espírito Santo. Agora vamos observar. Uma outra pergunta que eu devo fazer para o texto é: quando? Então você lê um texto, ele está inserido num tempo, ele tem uma data. Então eu faço a pergunta: quando? Aí eu vou buscar no dicionário, uma Bíblia de estudo. Se você tem uma Bíblia de estudo, melhorou, porque tem ali a descrição, ali no início de cada livro, tem ali falando um pouco sobre o livro, uma sinopse falando sobre o livro. Aí você vai ver a data, a possível data. E qual a importância de eu saber a data do livro, da escrita do livro? Você vai saber o que estava acontecendo no tempo. Por exemplo, vou dar aqui dois exemplos simples para você entender. Dois grandes imperadores governaram Roma no tempo em que a história da igreja na Ásia estava acontecendo. A história do Apocalipse estava acontecendo. Nós podemos observar aqui Nero. Ele foi imperador dos anos 40 a 70. Nós temos aí, eu estou dando a data redonda, mas ele governou de 40 a 68. Agora observe, o que aconteceu nesse tempo? Muita perseguição, muita morte, muito derramamento, a morte de Pedro, a morte de Paulo, né, que foi por Nero, foi ordenado por Nero, o louco que incendiou Roma, né? Nos anos 70, o que nós temos nos anos 70? Exatamente quando Nero estava saindo
O que nós temos nos anos 70? Ali, culminando com a entrada do próximo imperador, nós temos a destruição de Roma, de Jerusalém, a queimada do templo de Jerusalém, guerra sangrenta. Então, é importante saber o que está acontecendo. É importante saber a data. Quando você pergunta a data, você se aprofunda na história. E quando você se aprofunda na história, você vai poder criar um pano de fundo e falar com propriedade o que aconteceu, o que aquela igreja estava passando, o que aquele pastor estava passando, o que a igreja de Éfeso, o que a igreja de Esmirna, o que a igreja de Pérgamo passaram na mão desses imperadores. Por quê? Porque você viu a data, você se posicionou na história, né? Quando você vai para algum lugar, você procura o quê? Uma bússola e um mapa. Assim é quando eu leio o texto, eu preciso saber quem escreveu e quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Então essa pergunta, quando é importante você saber? Quando tem a ver com data, quando tem a ver com tempo. Um outro imperador, e é possível que este imperador foi quem mandou prender João, né, lançar João na ilha de Patmos. Mas antes de João ser lançado na ilha de Patmos, só para você saber quando o saber da data é importante, antes de lançar João na ilha de Patmos, Domiciano mandou lançar João num tacho de óleo fervendo. Domiciano mandou matar João, jogou João num tacho de óleo fervendo, mas Deus operou o milagre, assim como operou o milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e na vida de Daniel. Assim como Deus deu livramento para os 3 na fornalha de fogo, deu livramento para Daniel na corda dos leões, deu livramento para João no tacho de óleo fervendo. Veja que Deus extraordinário. Mas como é que eu vou saber disso? Sabendo a data, sabendo quem foi o imperador, sabendo quem foi o rei, quem era o tirano do tempo, da história de cada texto. Então, no tempo em que João escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, ele foi mandado para lá por Domiciano, um homem que se denominou um Deus. Pensa que loucura, pensa que prova que aqueles crentes estavam passando. Agora, uma outra pergunta que eu preciso fazer, se eu já fiz a pergunta a quem, se eu já fiz a pergunta a quando, eu preciso fazer uma outra pergunta. Aonde? Onde isso aconteceu? Por que essa palavra onde? Onde é importante? Onde tem a ver com o lugar, tem a ver com o local, tem a ver com a geografia. Olha, tudo acontece em algum lugar. Então veja, onde? Quando eu faço essa pergunta, eu preciso ver a geografia, ver um mapa geográfico. Agora observe, ver um atlas. Agora veja quanto é importante isso. O lugar fala você pode aprofundar a questão do lugar. O lugar fala tanto o lugar de destino da carta. Veja, o lugar de escrita. Onde João estava? Na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, que, segundo os estudiosos, era uma ilha no mar Egeu. No mar Egeu. Era uma ilha vulcânica e onde estavam os piores criminosos de Roma. Quando o Estado não podia dar jeito em alguém, ele mandava para a ilha de Patmos, isolado de todo mundo. E João ali foi massacrado, foi humilhado, mas João, como apóstolo do amor, demonstrou que o amor vence, e foi naquela ilha, junto com criminosos, que Deus revelou o Apocalipse. Agora, veja que coisa interessante. Falando de região, a região é a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Como é importante fazer essa pergunta, onde? Esse onde nos dá muita informação. Veja, a Ásia Menor hoje é a atual Turquia. Diga-se de passagem que daquelas igrejas só tem as ruínas, mas a história do cristianismo lá não é mais aquela potência, aquele avivamento. Mas oremos pelos crentes, pelo povo da Turquia. Agora observe, a cidade Laodiceia, e diga-se de passagem que era uma das cidades mais importantes, potência, riqueza,
Aquela cidade tinha um grande centro comercial, aquela cidade tinha um grande centro de medicina, trabalhava ali com a cura dos olhos, por isso Jesus falou de colírio. Aquela cidade tinha várias fábricas de tecido, por isso que Jesus falou de roupa. Veja que coisa interessante. A pergunta que você fez ao texto, onde, te dá muitas informações. Veja, aquela cidade também produzia muito ouro, por isso que Jesus falou de ouro. Era uma cidade extremamente rica. Aquela cidade também tinha vários pontos de entretenimento. Agora observe, aquela cidade tinha algo muito empobrecedor, não tinha água. Por isso Jesus usou a metáfora: olha que tu não és quente nem és frio, porque tu és mudo, vomitar-te-ei da minha boca. A água que vinha de outro lugar, passando pelos dutos, já chegava quente em Laodiceia. Veja que coisa tremenda. Mas a água da vida estava na porta batendo, mas não estava sendo atendido. Veja como é importante essas perguntas. Mas por que, irmão Davi, você leu esse texto para falar de hermenêutica? É porque muitas pessoas lêem esse versículo fora do contexto. Eu não posso usar esse texto para pregar para pecadores, para pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Porque esse texto está sendo usado para a igreja. Do versículo 14 ao versículo 22, esse texto fala de igreja. Do capítulo 2 ao capítulo 3, Jesus está enviando cartas para igrejas. E a igreja de Laodiceia era a pior igreja, mas era uma igreja que estava debaixo do verniz da hipocrisia, porque não teve nenhuma denúncia de pecados graves na igreja de Laodiceia. Para os outros, a igreja de Laodiceia era melhor, mas Jesus disse assim: tu és pobre, cego, nu e miserável. Aquela igreja estava descendo aos degraus das trevas, descendo ao porão das trevas, do esquecimento espiritual. Aquela igreja estava se preocupando só com as riquezas, só com o prazer, só com o hedonismo, e se esquecendo de subir os degraus da comunhão espiritual. Aí, o conhecedor de todas as coisas, o verdadeiro e fiel, disse sim: tu és pobre, cego, miserável e nu. Mas aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestimenta para que te vista, colírio para os teus olhos e para te ungires, e vestimentas brancas para te vestires, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Então observe o que Jesus está tratando. Mas por que eu não posso citar esse versículo para falar de Jesus para um pecador? Eu já recebi vários folhetos de evangelismo com citação deste versículo para falar de Jesus para alguém que está na periferia do pecado. Não, esse versículo não pode ser trabalhado para essa questão. Você pode até fazer, mas não vai surtir tanto efeito, porque ele é para cristãos. Quando eu cito este versículo para fazer apelo, por exemplo, vou fazer o apelo e eu cito esse versículo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Não, Jesus não está na porta do pecador. Veja, Jesus não está na porta de quem está nos bares bebendo, ou fumando, ou se prostituindo. Não, Senhor. Quem está tentando convencer essas pessoas é o Espírito Santo, de acordo com João 16, versículos 7, 8, 9 e 11. É o Espírito Santo. Então, quando eu digo que Jesus está à porta batendo do pecador, a igreja deixa de aprender com as exortações que está sendo trabalhado aqui nesse texto para avivar a igreja. Às vezes que está falando de Jesus para o pecador, que não conhece Jesus ainda, que não aceitou Jesus ainda, está em uma situação quase igual ao pecador. Mas ele está achando que está bem, porque ele está evangelizando, porque ele está pregando, porque ele está ensinando. Então eu deixo de ser avivado, eu deixo de
de me comunicar com Deus. Eu deixo de falar com o Papai dos Céus, porque eu não aprendi que esse texto não é para pessoas que não conhecem Jesus como Salvador. É para uma igreja que está em declínio espiritual. Onde é que eu posso pregar esse texto? Esse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Para uma igreja que está fria, que está na mordidão. Para um crente que está desistindo da caminhada cristã. Você vai visitar, você pode ler esse texto e falar. E usar as palavras que Jesus usou para a igreja de Laodiceia. Você pode. Para pregar em uma campanha de avivamento para uma igreja. Agora, não falar para quem não conhece Jesus como Salvador que ele está à porta e bate. Não, você pode usar do capítulo 6 em diante de Apocalipse, falar sobre a grande tribulação, falar sobre o juízo final, falar sobre o inferno, falar sobre os céus. Isso você pode falar sobre o grande trono branco. Isso você pode falar sobre o juízo final. Isso você pode falar. Agora, esse versículo aqui é para uma igreja que está em declínio espiritual. E se eu não usar corretamente o texto, fazendo uma boa interpretação, eu não vou ser restaurado pelo Pai. Você não vai ser restaurado pelo Pai. Então é importante fazer a leitura correta, entender o texto dentro do seu contexto e fazer uma aplicação no ponto certo, para a pessoa certa. Que neste caso aqui foi para a igreja. O versículo 14 fala da igreja. Veja o versículo 14 como é que diz assim. O versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora veja como termina o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o versículo que eu li foi o versículo 20, que está num contexto. Se eu usar para pecador, eu vou estar usando fora do contexto. Mas se eu usar para mim, eu vou estar usando no contexto. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de pegar sua caneta, de fazer seu dever de casa. E ative o sino, se inscreva, compartilhe, dá o seu like, faça o seu papel de missionário. Vamos divulgar esse vídeo, vamos colocar esse vídeo para mais pessoas no Brasil e no mundo, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra. Este canal é o canal que tem um diferencial, que é o canal missionário da palavra. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Eterno Pai Celestial, preguei a sua palavra neste momento. Agora, Senhor, eu quero te pedir ao bom Espírito, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, ilumina o nosso entendimento, para que venhamos entender a sua palavra, para que não venhamos ler de forma atabalhoada, para que não venhamos ler a palavra pisando pelas regras de interpretação, mas que o Senhor levante bons leitores, cheios do Espírito Santo, para fazer uma boa leitura, uma boa exegese, fazer uma boa interpretação e uma aplicação correta, para que esta pessoa receba o avivamento e as bênçãos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Bom estudo para você. Amém.